Meus amores, essa é a videoaula de História do quarto ano e a gente vai começar o conteúdo Cultura Africana. O trajeto dos africanos para a colônia. Esse daqui é o continente africano. Então, a África era um país que era dividido em várias nacionalidades e também muitos grupos étnicos. E havia reinos bastante desenvolvidos. Lá existiam vários reis. E era um país considerado assim, apesar de tudo, ele era considerado um país que tinha bastante riquezas a ser exploradas. E os seus povos, eles se davam bastante bem. No continente africano, a escravidão já existia, mas ela existia em uma quantidade bastante pequena do que depois foi a ser a escravidão. E lá havia uma sociedade em que esses escravos eles trabalhavam nas lavouras dos reis, daquelas famílias mais ricas. Tinha aqueles escravos que tinha as aldeias que guerreavam. Aí tinham os vencidos que pegavam as pessoas que a outra aldeia que perdia e tornava aquelas pessoas escravas delas. E tinha também os escravos que eram por dívida, por terem cometido algum delito. E no início os portugueses eles só compravam esses que já eram escravos. Então tinha essas pessoas que já eram escravos na África e os portugueses iam até lá e compravam esses escravos. A comercialização dos escravos, né? Das pessoas, dos seres humanos, era feita por escambo, ou seja, por troca. Pegavam os escravos e eles negociavam por mercadorias de pouco valor, viu? Tem aqui o exemplo das principais produtos que eram trocados, que era aguardente, tecidos, artigos bélicos, pólvora, armas de fogo, arcos, flechas, espadas, facas, fumo, açúcar, louças, ferragens, miçangas, vidros, algodão, barras de ferro e conchas. Imagina você trocar um ser humano por um pouco de açúcar. Então era feito isso, era feita essa troca. Chegava lá na África, se você tivesse alguma mercadoria, você fazia o escambo, que era a troca. Você trocava a mercadoria pelo escravo e aquele escravo era seu. Os principais centros de comércio de escravo na África eram o Guiné, Ilha de São Tomé e Costa da Mina. Aí o que foi que aconteceu? Os reis da África, vindo essa comercialização, esse lucro que eles estavam tendo com os escravos, com as pessoas do próprio país deles, eles resolveram tornar isso mais lucrativo. Começaram a capturar várias pessoas, vários negros, e começaram a vender mais ainda para Portugal. E eles começaram a lucrar bastante com isso. E também a ter uma vida de grande luxo. E adquiriram hábitos europeus. Os reis usavam roupas dos europeus, dormiam em camas inglesas e também suas mulheres passaram a usar roupas e joias europeias. Infelizmente, devido à cobiça desses reis, muitas nações africanas, como Congo e Angola, ficaram praticamente despovoadas e também houve bastante sofrimento, né? Porque o escravo naquela época, o negro, ele não tinha direito de nada.
não se alimentava, vivia pouco, era maltratado e tudo mais. Os principais povos africanos trazidos para o Brasil foram os bandos de Angola, Moçambique e Congo, que foram para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Sudaneses da Guiné, Nigéria e Costa de Ouro, que foram para a Bahia, e Males do Mali, que foram para todo o Brasil. Os negros eles eram transportados em navios negreiros e em condições desumanas. Tem um filme que retrata bastante isso, só que ele é um pouquinho pesado. No filme retrata os negros nos navios negreiros. Tinha a parte de cima, que é onde os portugueses ficaram, e tinha a parte de baixo, que era tipo um porão, onde os negros ficavam. Eles ficavam todos amontoados um em cima do outro e eles ficavam presos também, eles não podiam se mexer de forma alguma. E eles eram alimentados com restos de comida, com lavagem mesmo. Eles pegavam doenças, também provocava depressão. E tudo isso acabava tornando a vida deles mais sofrida e eles acabavam vivendo menos também. Quando chegava ao Brasil, os africanos escravizados eram expostos em feiras livres para ser vendidos a fazendeiros como se fossem animais. A partir daí eram levados para trabalhar de maneira forçada e os que se negavam a trabalhar sofriam violências físicas e morais também. E a vida nas fazendas não era fácil. O tempo médio de vida desses escravos era de 4 a 8 anos, devido à intensa carga de trabalho. Por esse motivo, muitos fugiam, mas passavam a ser perseguidos. E aqueles que fugiam, geralmente, eles não conseguiam sobreviver na mata. E as pessoas que caçavam eles acabavam tirando a vida deles, infelizmente.